Bom, galera, a aula de hoje é sobre o existencialismo, que é uma corrente filosófica muito forte no século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, mas que, no ponto de vista interpretativo, ela pode começar lá no XIX, tá? Então tem gente que coloca que o Nietzsche, que a gente já estudou, era um existencialista, o Kierkegaard também no XIX era um existencialista. A gente vai ter o Martin Heidegger agora no começo do 20. E o existencialismo, ele é mais ou menos uma corrente filosófica que vai refletir sobre a minha existência, a existência de cada um de nós enquanto indivíduos, né? Essa palavra indivíduo é muito forte no século XX, tá? Diferentemente de outros séculos, ela é muito forte. E aí o que isso desdobra? Qual que é o sentido da minha vida, da minha existência, nessa relação com o universo e na relação com a minha própria liberdade? Eu sou livre. O que é ser livre? O que é liberdade? Sobretudo porque essa palavra ela ganha tonalidades diferentes ao longo do tempo e da história, tá? Se ela pode ser uma conotação política, né, no sentido de se libertar de um povo dominador, opressor, ela ganha outra tonalidade quando ela se volta para o indivíduo, tá? Que é a grande característica desse século XX, tá? Então, qual que é a natureza da minha existência? Será que eu sou livre? Estamos sozinhos? Para onde vamos? São questões que esses pensadores existencialistas vão se debruçar demais. Tá? E por isso existem existencialismos, não é uma corrente homogênea e que todos pensam igualzinho. Pelo contrário. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, pelo ponto de vista do Nietzsche, né, eu construo a minha é a minha, a minha essência, a minha existência a partir da minha vontade e potência, né? Então no Nietzsche não tem uma noção de coletividade, diferentemente de outros pensadores existencialistas do século XX, tá? Portanto, a gente tem, galera, até um existencialismo, a gente tem um existencialismo cristão, tá? Que parte do princípio que existe um ser superior e nós temos que agir de que forma, tá? Porque essa questão de como agir é uma questão muito importante também no existencialismo. Existe um ser superior, existe um Deus, tá? E eu tenho que agir mediante o meu livre-arbítrio. Só que o meu livre-arbítrio ele é condicionado por uma moral, tá? O que é certo e o que é errado. E nesse caso, por exemplo, Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele é um existencialista cristão, tá? Só que a gente tem um outro tipo de existencialismo, que é o existencialismo ateu, que é lógico, a priori, esses pensadores eles vão partir do princípio que Deus não existe, para aí poder traçar suas reflexões. Tá? E é lógico que, ao estarmos sozinhos nesse sentido existencial, há sempre a questão da angústia, né? Do desamparo. Estou sozinho, tá? Só que, por outro lado, isso vai refletir também numa maior ideia de liberdade. Então, é um grande paradoxo os existencialismos. Então, e muitas vezes eles se confrontam em termos de ideias. Tá? E é justamente sobre esse existencialismo ateu que eu vou me debruçar um pouco a partir do Jean-Paul Sartre, que é um pensador ali, ó, do século XX. Eu acho que ele morreu em 1980 ou 84. Eu sei que a morte dele e a do Michel Foucault são bem próximas, assim, coisa de 4 anos. E que talvez seja o grande expoente do existencialismo. E naquilo que tem a ver com vestibular é o cara que sempre cai, tá? Daí a necessidade de pegar ele, tá? Como um principal pensador do existencialismo. Mas tem vários, vai ter o Heidegger, que eu já falei, o Kierkegaard, vai ter a Simone de Beauvoir, que faz um existencialismo no campo do feminismo. A gente vai ter o Nietzsche, a gente vai ter o Albert Camus, que depois eu vou falar também um pouquinho sobre ele. E o Sartre, Jean-Paul Sartre, tá? Para ele trabalha com a ideia de existência e essência das coisas. Então a noção para ele, para o Sartre, é que
todos os animais e todas as coisas que existem possuem uma essência. Só que essa essência existe antes deles existirem. Por exemplo, qual que é a essência dessa caneta? É escrever. Só que a essência de uma caneta, ela já existe antes dessa caneta singular, tá? Ou uma régua. Antes dessa caneta aqui ser feita, a essência da caneta já existia. Então o que nós temos? A essência, ela vem antes da existência dela, enquanto objeto singular. A existência dela já está pré-determinada antes dela existir, galera. Essa é a questão que é bastante assim, ó, importante para o Sartre, tá? Se a gente pegar, por exemplo, também um urubu, a essência do urubu é o quê? Comer carniça. Antes de qualquer urubu existir, a essência dele já existe, já está programada. É lógico que na biologia a gente pode tratar isso aí como um instinto, só que aqui é um exercício filosófico, tá? Então é uma outra perspectiva. E por que o Sartre contrapõe, né, essa questão da essência existir antes da existência? Uma essência que já é dada a priori, antes do objeto em si ser construído ou do animal vir à vida, tá? Porque no ser humano é diferente. Nós nascemos primeiro e depois nós vamos dar uma cota essencial a nós mesmos. Então nós nascemos primeiro e por meio das nossas escolhas é que nós vamos escolher a nossa essência. Daí aquela frase do Sartre: a existência precede a essência. Primeiro eu nasço e aí depois, na medida em que eu adquirir consciência de mim mesmo, e ao longo da vida, obviamente, eu vou construindo a minha essência. E essa construção da essência é ininterrupta até o momento da morte. Então existem essências, tá, que nós escolhemos. Não existe natureza humana. Não é a mesma essência de todas as pessoas. A nossa essência é uma escolha individual, ela é definida por mim. No momento, a minha essência, escolhida por mim, é ser professor. Se amanhã eu não gostar mais disso e quiser, por exemplo, aprender mecânica para trabalhar numa coisa de carros, eu escolhi mudar a minha essência. E se dali 2 anos eu resolver tocar o barco para fazer outra atividade, que assim seja. E é lógico, isso aí não é apenas no campo profissional. Isso aí é no campo, em todos os aspectos da vida, tá? Então não existe a natureza humana, galera. Eu escolho a minha essência por meio da minha agência, por meio da minha escolha, por meio da minha liberdade. Então a palavra escolha ela é essencial no Sartre, tanto quanto a palavra escolha, tá? A liberdade é, digamos, a possibilidade de eu escolher a minha essência. E escolher a essência não é algo fácil. Nós podemos achar que a liberdade é uma coisa fácil de resolver, agir livremente. Mas não. Antes da tomada de decisão, antes da tomada da escolha, há um momento de angústia. Que faculdade vocês vão fazer? Isso vai determinar a essência de vocês por muito tempo, galera. Qual curso escolher? Qual curso em qual lugar? Isso traz uma angústia, muitas vezes essa angústia que é o que? Em relação ao futuro, o que eu vou ser, né? Isso é o que? É um ponto de interrogação antes de vocês escolherem qual essência seguirem. E vocês não necessariamente precisam ir para a faculdade, vocês podem escolher trabalhar com o pai de vocês podem escolher arrumar um serviço, ou vocês podem escolher até outra coisa. Mas a escolha é algo que faz parte da natureza humana. Inclusive, não escolher significa escolher. Se eu falo, eu não vou escolher, ó, minha essência é professor, eu não vou escolher mudar ela, eu estou escolhendo mantê-la. Se eu negar a ter uma escolha, eu já estou escolhendo.
quando uma pessoa escolhe por mim, é uma escolha minha também, por mais que seja uma força arbitrária, porque no fim depende de mim mesmo. Por exemplo, o pai de vocês pode querer escolher que curso de graduação e em que faculdade vocês farão. Essa escolha é de vocês? Não é a de vocês. Mas, se vocês aceitarem, se torna uma escolha de vocês. Então o Sartre ele acaba colocando esse peso da liberdade, no fim das contas, sempre nos nossos ombros, nos ombros do próprio indivíduo. Tá? Isso acontece muito, galera. A gente pensa que estamos assim, no século XXI e que esse negocinho de escolhas tende a ser mais amplo, mas não, tem muito filho de médico que é praticamente obrigado a escolher medicina. Eu conheço pessoas assim, tá? E aí é que está a questão. Quando o pai escolhe, por exemplo, a faculdade ou qualquer outra coisa, o sujeito ali, ele fugiu da angústia, porque ele não escolheu, ele não tinha ali N cursos para ele fazer e ele ficou em dúvida, angustiado em qual escolher. Já foi escolhido. Só que aí é que está a questão. Quando os outros escolhem para nós, nós fugimos da angústia, só que pode vir a frustração posteriormente, de você fazer um curso de graduação por 4, 5, 6 anos e não se sentir feliz com aquilo. E aí, onde que você vai demonstrar a angústia? Não vai ser antes, a angústia vai ser depois, vai ser a frustração. E aonde que nós descontamos nossas bads, nossas frustrações no sistema capitalista? Comprando. Aí o sujeito fez a medicina dele, ganha uma nota, e para sentir-se feliz ou mais completo, o cara compra um carro bom. Só que ele está apenas tentando tapar o sol com a peneira, porque a frustração vai continuar todo dia que ele for fazer aquilo que ele não gosta. Tá? E essa é a questão importante, porque o Sartre vai colocar que nós estamos condenados a sermos livres, porque nós não escolhemos existir, e eu sou obrigado a escolher a minha essência, mesmo quando eu não escolho. Não escolher não quer dizer que é uma posição neutra ou nula, é uma posição de continuidade, de permanência da essência. Então, não escolher significa uma escolha, tá? E nós escolhemos, nós temos escolha porque nós somos livres. Só que nós temos que ter o quê? Uma consciência muito importante, coloca o Sartre, que diz respeito à questão da humanidade. Veja bem como diferencia do Nietzsche. Para o Nietzsche ele não está nem aí, é a minha vontade de potência e os outros que se lasquem, tá? Para o Sartre não, o Sartre ele tem uma outra perspectiva. O Sartre, por ele ser um sujeito que foi do Partido Comunista, um sujeito que lutou em maio de 68, ele é um cara que pensa muito no coletivo e muito na ideia de humanidade. Tá? Então ele vai falar que a nossa escolha ela tem que ser muito bem pensada pelo fato de que ela traz consequências para as outras pessoas também. Né? Nós temos que ser responsáveis em nossos atos, em nossa escolha, numa nova essência que nós escolhemos. Tá? E quando a gente coloca a culpa nos outros sobre algo que foi erro nosso, para ele é agir de má fé. Então quando você fala assim, eu fiz isso, mas eu fiz por influência de um amigo meu. Não. Isso aí é agir de má fé, é você tirar o peso das suas costas e colocar nos outros, porque a gente sempre tem que ter em perspectiva justamente a ideia de humanidade. E não é à toa que ele tem um texto que chama O Existencialismo é um Humanismo, tá? Então as nossas escolhas, galera, elas não devem ser voltadas apenas para nós, num sentido egoísta, narcisista e individual. Tem que ser pensado também que ela pode trazer consequências para as outras pessoas, tá? Então esse é o agir de má fé. Então daí a necessidade de pensar antes de escolher, pensar nos outros,
certo? Por isso o humanismo, o existencialismo é um humanismo, porque nós estamos em rede, nós estamos em constante relação com várias pessoas. E uma ação minha impensada, sem reflexão antes, ela pode gerar o quê? É uma coisa ruim para os outros, nós estamos em relação, tá? Então Sartre sempre pensa essa questão da, da, da comunidade, do coletivo, tá? Nós somos humanidade. Essa é a grande questão para ele. Então há um pêndulo. Se para o Nietzsche, né, numa balança entre sociedade e indivíduo, o peso do indivíduo é muito maior, para o Sartre já há um balanceamento do negócio, tá? Então são perspectivas diferentes, tá? São existencialismos, certo? O outro, o outro filósofo que eu quero abordar com vocês é o Albert Camus, tá? Que é um filósofo argelino que morreu em 1960, e ele nasceu no século XX, ele acabou morrendo até precocemente num acidente de carro, tá? E ele levanta questões importantes, como: será que a vida vale a pena ser vivida? Ele vai debruçar sobre isso, tá? Justamente nesse livro que eu tenho aqui, que é o Mito de Sísifo, tá? E aqui eu vou ler a primeira parte dele, porque é como ele começa tudo, tá? Vejam bem como ele coloca: só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Olha como ele inicia esse trabalho e coloca a questão do quê? Do suicídio em primeiro plano, tá? A questão para ele é: será que a vida vale a pena de fato ser vivida, né? Porque o sentido da existência, galera, não tá em mim pro Camus e não tá no universo. O sentido da vida está no quê? Nessa relação múltipla entre eu e o mundo. Eu estou no mundo. E ao estar no mundo, eu sou afetado por ele também. Então não tem como eu tomar como posição apenas o meu eu, né, de um ponto de vista narcisista. Eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou resolver o meu problema. Não funciona assim. Sobretudo porque nessa relação do sujeito com o mundo, isso é muito doido. Nós sempre, do ponto de vista individual, com as coisas que acontecem conosco, nós sempre tentamos dar o quê? Um sentido. Sempre tentamos o quê? Explicar as coisas que acontecem. E o que significa explicar e dar um sentido? É tentar ordenar o mundo. Só que o mundo é uma coisa que ela não tem como ser ordenada, não tem como ser domesticado ao nosso querer, certo? E é essa que é a questão, tá? Não necessariamente as coisas elas fazem sentido, né? E é aí que muitas vezes nós questionamos qual que é o sentido da vida, se tem, então por que viver, né? Só que a resposta para ele não é o suicídio. Muitas vezes todos nós passamos por angústia, tristeza, e isso aí faz parte da vida. O suicídio não resolve esse problema, né? Muitas vezes o suicídio ele é uma resposta permanente, que é tirar a própria vida para resolver um problema que normalmente é temporário, coisa que dali uma semana, 2 meses, um ano pode ser resolvido, né? Para ele nós temos que aceitar o que? O absurdo. Esse é o absurdo. O absurdo são as coisas que são incontroláveis que acontecem na minha relação com o mundo, tá? E para isso para explicar esse absurdo que ele usa o Sísifo, que inclusive é o nome do livro, tá? Porque o Sísifo era um cara espertão, rei de Corinto, na Grécia Antiga, e na mitologia ele tentou passar a perna na morte, tentou passar a perna em Hades, em Zeus, né? E aí, vixe, teve uma hora que ele caiu do cavalo. E aí qual que foi a punição que os deuses deram para ele? Todo dia ele pega uma pedra no topo da montanha, pega embaixo, leva lá no topo da montanha. E aí
a pedra rola de volta. E ele pega ela e tem que levar ao topo. E aí depois eles derrubam ela e ele fica nisso, leva a pedra cai e ele pega ela e leva. Só que isso aí, a punição dele é eternamente. E o Camus ele vai usar, de uma certa maneira, esse mito do Sísifo para o quê? Para pensar a condição humana, tá? Para pensar essa relação nossa com o mundo. Tá? Esse é o absurdo. Então, levar a pedra é a nossa condição humana. Nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos, muitas vezes de sexta a segunda, de sexta a sexta. Todo dia nós levamos a pedra para o topo, ela rola e novamente a levamos. Para quê? Porque no final da vida todos vamos morrer, então para que eu tenho que levar essa pedra, né? Isso faria com que tivéssemos o quê? Um pensamento angustiante sobre o negócio, no sentido de que, pô, leva a pedra e ela cai, leva a pedra e ela cai, trabalha a vida inteira. Para quê? Para que essa relação toda se no final todos vamos morrer? A questão para ele não é deixar de trabalhar, por exemplo, porque independente do que você escolha, você vai carregar sua pedra. Não tem como não carregá-la, tá? A questão é a forma como eu vejo isso, é como eu encaro o meu cotidiano, como eu encaro as adversidades, tá? Então eu crio o sentido para isso. Eu posso levar a pedra, mas eu posso fazer disso uma coisa mais prazerosa. Eu posso fazer desse carregar a pedra como a minha paixão e a minha liberdade. Eu crio o sentido, né? E mesmo que eu suba essa montanha e eu rale a vida inteira, a ideia é encarar de frente e fazer da vida uma coisa prazerosa. Então, a resposta para ele ao suicídio é que ele não resolve nada. Você resolve quando você compreende de uma forma diferente as coisas e passa a usar a sua liberdade e a usar a paixão que nós temos por coisas que nós fazemos de uma forma prazerosa. Independente, por exemplo, das pedras que eu tenho que carregar. Quando nós compramos, por exemplo, um lanche, o lanche não deixa de ser mais gostoso por causa da pedra. Muitas vezes pelo contrário. Quanto mais a gente rala, mais gostoso se torna uma comida. Então essa é a questão para o Albert Camus. A pedra vai ser carregada. Sempre nós a carregaremos. Só que o importante é que eu crio sentido para isso, né? Não é apenas carregar e carregar e carregar. Tem muita gente que vive desse jeito. Simplesmente vai trabalhar com uma coisa que não gosta, uma coisa que não dá prazer. E aí vocês podem ter certeza que o peso da pedra ele vai ser muito maior, tá? Então, sempre que nós criamos paixão a partir da liberdade de criar o sentido, nos tornamos mais leves e assim podemos o quê? Levar a vida de uma forma mais suavizada, mais de boa, né? E fazer dela, sem dúvida nenhuma, uma coisa prazerosa. Então, nesse sentido, nós também criamos, a partir das nossas escolhas, né, a nossa liberdade. Eu sou livre para escolher, então tem essa perspectiva de aproximação, certo, galera? Era mais ou menos isso, tá? Então, a aula de hoje foi sobre existencialismo e espero que vocês tenham aprendido minimamente, tá? Mais dúvidas, né? Vocês sabem que vocês podem me procurar sempre, beleza?